A Ford, uma das gigantes do setor automobilístico, enfrenta uma crise significativa em seu segmento de veículos elétricos. As dificuldades surgiram em meio a uma recepção negativa do consumidor, com uma rejeição generalizada dos modelos elétricos oferecidos pela empresa. Essa rejeição se manifesta na forma de uma demanda extremamente baixa, resultando em vendas deficitárias e perdas financeiras substanciais. A situação é tão grave que a Ford registrou uma perda impressionante de 4,5 bilhões de dólares em apenas um ano e se viu obrigada a demitir funcionários envolvidos na produção de veículos elétricos. Atualmente, a empresa tem um excesso de 92 mil carros elétricos não vendidos acumulados nos concessionários, refletindo um cenário desolador. Diante deste panorama alarmante, o CEO da Ford, Jim Farley, tomou uma decisão drástica e potencialmente transformadora para a empresa e para a indústria automobilística como um todo. Rompendo com a tendência anterior da empresa em direção à eletrificação, Farley anunciou que a Ford irá redirecionar seu foco para a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, que são mais acessíveis e alinhados com as preferências atuais do consumidor. Como parte desta nova estratégia, a produção de seus principais modelos elétricos será descontinuada. Esta decisão não apenas marca uma mudança significativa na direção estratégica da Ford, mas também envia um sinal potente para toda a indústria automotiva, destacando as complexidades e os desafios na transição para a mobilidade elétrica. Por que os clientes da Ford rejeitaram tanto seus elétricos? O que a Ford percebeu de repente que a fez abandonar os elétricos e começar a investir bilhões em carros movidos a combustível de novo? E como a decisão da Ford de encerrar a produção de elétricos mudou a posição da GM também? Você acha que sabe o que está acontecendo, mas acredite, você não tem ideia de como o que está acontecendo é gigante. Então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Antes considerada a picape mais emblemática da Ford, a F-150 Lightning está agora em seus últimos dias. A Ford decidiu encerrar a produção do modelo elétrico, deixando todo mundo chocado. Pronunciamentos recentes da empresa confirmaram o desligamento da produção da F-150 Lightning. Quando questionada sobre os motivos da mudança, a Ford inventou todo tipo de desculpa, mas o problema mesmo é a baixa demanda. A Ford esqueceu como fazer carros acessíveis e queria se posicionar como uma marca de carros de luxo, e agora está enfrentando as consequências. Parece ruim? Que tal um prejuízo de 4,5 bilhões de dólares? Se formos mais fundo, os números de vendas dão calafrios. Só no terceiro trimestre de 2023, as vendas da F-150 Lightning caíram alarmantes 46%. Essa tendência não é um incidente isolado para a Ford. A indústria de elétricos como um todo parece estar lutando com uma assombração parecida. A produção aumentou em 350% em 2023, mas o resultado foi o cenário assustador de aproximadamente 92 mil carros elétricos que não foram vendidos e ficaram juntando poeira em concessionárias de todo o país. Demora 92 dias, em média, para vender um elétrico, comparado com a média de 40 dias para vender veículos convencionais. E a maioria dos vendedores nem querem ter elétricos em suas lojas. Agora, em uma tentativa desesperada de melhorar a demanda, a Ford cortou os preços do seu modelo de 2023 da Lightning F-150, oferecendo grandes incentivos e aproveitando cortes de impostos federais. Mas mesmo com mais de 15 mil dólares de desconto, ainda fica uma impressão no ar de que o brilho da Lightning está apagando. Mas por que a Ford está nessa crise? Para Garrett Nelson, analista da CFIA, há uma grande desconexão entre o que as fabricantes como a Ford estão tentando vender e o que os consumidores realmente querem comprar. Os elétricos não são práticos nesse momento, considerando a infraestrutura e as preocupações com o alcance das baterias. E mesmo que você queira comprar um, você provavelmente vai pagar caro. Isso não é ruim só para a Ford, mas também para seus trabalhadores da produção de elétricos. A Ford também está anunciando cortes e demissões, apesar de recentemente já ter demitido quase 700 funcionários que trabalhavam nas linhas de montagem da Lightning.
Mesmo com as perdas na venda de seus elétricos, a Ford quer ser vista como uma empresa nova e que todos se esqueçam dos enormes prejuízos envolvidos. Darren Palmer, vice-presidente da Ford, foi recentemente pego dizendo que é um pouco cedo para se preocupar com elétricos parados nas concessionárias. Nós ainda estamos tendo uma boa demanda. Apesar das tentativas de mostrar o lado positivo das coisas, os números não mentem. As vendas de elétricos da Ford caíram no segundo trimestre. Relatos recentes também sugerem que a Ford está se preparando para uma enorme perda de 4,5 bilhões de dólares na sua divisão elétrica este ano, que já tomou um duro golpe de 2,1 bilhões de dólares no ano passado. Isso aconteceu principalmente por 3 motivos. O primeiro são os altos custos de investimento. Como em qualquer mudança transformativa, a transição de veículos de combustão interna para os elétricos requer um investimento significativo em pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura de fabricação e treinamento. O comprometimento da Ford com essa mudança pode ser visto no plano de construir uma fábrica de baterias de 3,5 bilhões de dólares em Michigan, enquanto empresas como a Tesla têm movido a produção para lugares mais baratos, como a China. A Ford é uma fabricante americana que tem que pagar altos salários para os seus trabalhadores. E isso é justo, já que estão se beneficiando dos cortes de impostos do governo. Temos também a estratégia de preços ruim. Em uma aposta pela captura de uma parcela maior do mercado e por manter-se no ritmo da competição, a Ford anunciou uma redução no preço da sua picape F-150 Lightning. A queda no preço foi explicada pelos materiais mais baratos na construção das baterias. Essa decisão, ainda que potencialmente lucrativa no longo prazo, pode resultar em contratempos financeiros no curto prazo. Também vale lembrar que os vendedores da Ford estão cortando seus lucros ao oferecer descontos e mesmo assim não vender. E não estou falando de descontos pequenos. Imagine um corte de 5 a 8 mil em cada elétrico vendido. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Estabelecer uma forte presença no mercado de elétricos é crucial para a sustentabilidade a longo prazo. Como comentou o presidente financeiro da Ford, John Lawler, as empresas no setor de elétricos geralmente enfrentam perdas enquanto desenvolvem sua capacidade e sua participação no mercado. Sendo uma montadora renomada, a Ford pode usar sua reputação já estabelecida enquanto absorve essas perdas durante o período de inovação. Mas se não começarem a vender, temo que não vão conseguir sobreviver por muito tempo somente com a imagem da marca. Em meio ao mundo em constante mudança dos elétricos, a Ford finalmente reconheceu que ainda há uma grande demanda por veículos convencionais. Jim Farley, o CEO da Ford, recentemente comentou sobre o debate entre carros elétricos e convencionais. A Ford anunciou uma colaboração com a Albemarle Energy Storage, que deve fornecer hidróxido de lítio para baterias na fabricação de 3 milhões de elétricos entre 2026 e 2030. No entanto, isso não significa que a empresa está deixando de lado seus tradicionais veículos de combustão interna. A Ford Blue, uma divisão da empresa dedicada a motores de combustão interna e híbridos, tem grandes planos para crescer. O presidente da Ford Blue, Kumar Galhotra, divulgou planos de aumentar a produção de seus modelos em 160 mil veículos nos próximos 10 meses. Como a Ford, a GM também reafirmou seu comprometimento com os veículos de combustão interna, mesmo que, ao mesmo tempo, estejam aumentando seus investimentos em elétricos. A GM anunciou um investimento de mais de 2 bilhões de dólares este ano em novas picapes, SUVs e uma nova geração de motores V8. A Ford fez mudanças estruturais, criando a Ford Blue para os modelos de combustão e híbridos e a Model E exclusivamente para elétricos. Jim Farley comentou a contínua importância dos motores de combustão no mercado americano, especialmente para veículos maiores. Ainda que os elétricos sejam o futuro, a realidade do mercado atual pede continuidade na produção e desenvolvimento de veículos movidos a gasolina e diesel, o que mostra que eles continuam a ser lucrativos, especialmente para picapes e SUVs. Mesmo que as pessoas não estejam comprando carros elétricos, proibir os motores de combustão interna e exigir uma transição rápida para os elétricos é um tema quente de debate na indústria automotiva, entre os políticos e o público geral. Para os executivos da Ford, os motores de combustão estão longe do fim. Para o vice-presidente da Ford nos Estados Unidos, a questão da fonte de propulsão não vai ser tão binária quanto as pessoas pensaram. É chocante quantos sistemas de propulsão diferentes existem entre veículos totalmente movidos a combustão e veículos totalmente elétricos. A Ford está em terceiro lugar nas vendas híbridas, atrás da Toyota e da Honda, indicando que ainda há uma demanda de mercado significativa por veículos híbridos.
Reduzir o número de variantes de um modelo, como demonstrado pela decisão da Ford de reduzir as variantes da F-150, pode simplificar a fabricação, melhorar a qualidade e reduzir o tempo de trabalho, além de cortar custos. Proibir os veículos a combustão poderia anular esses ganhos de eficiência, forçando as empresas a disponibilizar uma ampla variedade de elétricos sem ajustes adequados nas cadeias de suprimentos. Banindo os veículos de combustão, as empresas podem enfrentar desafios inesperados com o fornecimento de componentes que são específicos dos elétricos. Isso porque a maioria destes recursos vem da China, e definitivamente não é uma escolha inteligente colocar tanto poder nas mãos de um país como a China. Jim Farley não está sozinho nessa. O CEO da Jeep também alertou recentemente a indústria sobre sérios problemas sociais se os veículos de combustão fossem banidos em 2035, chamando de estupidez a ideia de proibir os veículos convencionais. Sua principal preocupação é a baixa acessibilidade dos motores elétricos, o que pode excluir a classe média da possibilidade de ter um carro. Os CEOs da BMW e da Mercedes também consideram a proibição um grande equívoco e estão trabalhando atualmente em tecnologias radicalmente novas como hidrogênio e células de combustível de amônia, o que ajudará a reduzir os preços e potencialmente dar mais escolha aos consumidores. A Ford ecoou fortemente o sentimento de que os veículos de combustão não vão acabar tão cedo. Eles pretendem agora focar em motores de combustão interna, combinados com motores de energia híbrida, modelos populares que devem receber novas melhorias e sistemas híbridos mais fortes incluem o Maverick, o Ranger e o Explorer híbrido. Com a Ford fechando abruptamente a produção de elétricos, incluindo a pausa na produção da linha F-150 Lightning, o mundo automotivo passa por uma turbulência. A grande aposta da Ford no mundo elétrico parece estar implodindo, mas é tarde demais para a Ford entender o que os compradores realmente querem, antes tarde do que nunca. A principal preocupação é que talvez todos nós tenhamos nos precipitado demais com os veículos elétricos. Jim Farley está indo contra esta tendência da indústria, e só o tempo vai dizer que futuro a Ford terá. Qual a sua opinião sobre a proibição de motores de combustível fósseis em alguns países? Você considera os elétricos uma fraude? Deixe nos comentários que gostaríamos de saber. Nos vemos no próximo vídeo.